Olá, esse é o segundo vídeo referente à disciplina de Planejamento de Pesquisa da Universidade Salgado de Oliveira, ministrado pela professora doutora Adriana Benevides Soares, cujo objetivo é dar continuidade ao tema Normas APA. Para começarmos, é necessário mencionarmos o plágio, que é um tipo de crime conforme as leis citadas e ocorre quando há apresentação de palavras, ideias e imagens de outro autor como se fossem nossas, e para evitá-lo, basta citar o crédito adequado à fonte, a partir da paráfrase, as citações diretas e as adaptações. A paráfrase reforça a ideia original do autor com as suas próprias palavras, permitindo resumir e sintetizar as ideias da obra original, deve ser priorizada em comparação às citações diretas e não é necessário indicar as páginas seguindo apenas o sistema autor-data, onde são citados o sobrenome do autor e o ano da publicação, sem o sufixo júnior. A citação direta curta reproduz literalmente as palavras da obra original, tem menos de 40 palavras, contendo o autor-data, identificação da página ou outra forma de localização, bem como deve ser colocada entre aspas duplas no texto, e a citação em bloco, que possui 40 palavras ou mais, não são usadas aspas, começa em uma nova linha com o bloco inteiramente recuado a 0,5 pol, formatação de recuo feita na ferramenta Word, da margem esquerda. As orientações gerais para as referências no texto, as citações obedecem ao sistema autor-data, utiliza-se a sigla et al., que é a abreviação da expressão e outros em latim, desde a primeira citação com 3 ou mais autores. Nas citações narrativas, utiliza-se o é para trabalhos em português e and para palavras em inglês, e nas citações entre parênteses, utiliza-se o é comercial. Na quantidade de autor, nós temos o tipo de autor, um autor, 2 autores, 3 ou mais autores, grupo de autor com abreviação com primeira citação, grupo de autor com abreviação com citações subsequentes e grupo de autor sem abreviação. Na citação entre parênteses, o sobrenome e o ano entre vírgula, para o primeiro autor, sobrenome é comercial, sobrenome e o ano para 2 autores, sobrenome et al., ponto e vírgula, ano para 3 ou mais autores, nome do grupo, abreviação entre colchete e o ano para grupo de autor com abreviação em primeira citação, abreviação e ano separados por vírgula para grupo de autor com abreviação, nome do grupo e ano separados por vírgula para grupo de autor sem abreviação. Na citação entre parênteses, todos os itens estão acomodados entre os parênteses conforme a visualização. Na citação narrativa, apenas o ano e a abreviação são citados entre parênteses. No item Outros tipos de autor, quando cita-se partes de um trabalho, a regra é seguir o sistema autor-data, acrescentando informações sobre a parte específica. No autor anônimo, inclui-se a palavra anônimo na posição do autor. Nos casos de ambiguidade, citar os nomes necessários para distinguir as referências e abreviar os demais nomes para a sigla et al. Em cada citação. No trabalho com o mesmo autor e data, cita-se o sobrenome do autor, acrescentando letras minúsculas em ordem alfabética após a data para distinguir as citações. Nos autores com o mesmo sobrenome, citar as iniciais dos nomes dos autores e o sobrenome por extenso, para distingui-lo, mesmo nas obras com anos diferentes. Na citação de múltiplos trabalhos, colocar sobrenomes em ordem alfabética, separados por ponto e vírgula. E nos trabalhos reimpressos, republicados, traduzidos e reeditados, cita-se os anos da obra original, republicada, traduzida ou reeditada, separados por barra. Nos itens de citação primária e secundária, a primeira se refere ao conteúdo original, cuja fonte deve ser citada diretamente, identificada no texto, seguida da expressão citada em, utilizando-se também a citação secundária. A segunda refere-se a um conteúdo que citou a obra original, deve ser mencionada com moderação, como em obras esgotadas, indisponíveis ou disponíveis em idiomas incompreendidos, e deve ser citada na lista de referências. Nas regras para numerais, os algarismos arábicos são sempre utilizados e os números romanos são citados apenas numa terminologia específica,
sendo segundos as exceções às regras para numerais. Para citar numerais, temos as seguintes regras. O numeral. A partir do 10 em diante, em qualquer parte do texto, quando o número estiver após o substantivo, indicar funções matemáticas, porcentagens, proporções e antes de unidades de medidas, indicar data, hora, idade, ponto em escala, quantia em dinheiro, numeral, seção ou parte de livro. Quando o número for maior que 1000, usa-se vírgulas para separar grupos de 3 dígitos e números que precedem imediatamente uma unidade de medida. Nos numerais por extenso, de 0 a 9 em qualquer parte do texto, exceto nos casos específicos citados anteriormente, quando o número iniciar uma frase, cabeçalho ou título, indicar uma fração comum, fazer parte de uma frase comum. O uso de tabelas visa facilitar a compreensão de leitores, sintetizando, exemplificando e chamando a atenção da informação expressa na tabela sobre um assunto específico. As informações devem ser organizadas em colunas e linhas de forma nítida, com espaçamento simples entre linhas, e os formatos, títulos e cabeçalhos devem seguir a mesma terminologia em todas as tabelas. Como elaborar tabelas? O título da tabela, que é o cartão de visita da mesma, deve ser breve, claro e objetivo, com a inicial maiúscula acima da tabela, no canto superior esquerdo, logo abaixo da palavra tabela, o número que a designa deve ser citado. A fonte do título deve ser a mesma do texto, no formato Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento simples, entre o número da tabela e em negrito. As notas das tabelas devem estar no formato Times New Roman, tamanho 10, com espaçamento simples, a palavra nota expressa em itálico seguido por ponto final. As notas são apresentadas na margem esquerda abaixo da tabela. Os tipos de notas são as gerais, específicas e de probabilidade, respeitando essa ordem, e cada tipo de nota deve ser apresentado em nova linha. Em nome de todo o grupo, obrigada.